Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. E no programa de hoje nós estamos recebendo a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB. Vereadora, seja bem-vinda à edição de maio do Fiscalização Pública. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço de estar aqui. Esse mês é especial para mim, primeiro porque é Dia das Mães, né? E depois porque também é meu aniversário. Então, parabéns para a senhora pelo seu aniversário. Muito obrigada. A gente vai começar falando de um assunto importante, que é a Previdência Social. Existe uma cobrança chamada de INSS patronal, que é a contribuição previdenciária paga pelo empregador com a finalidade de ajudar a financiar a Seguridade Social e não somente os seus empregados e prestadores de serviços. As empresas privadas, elas pagam para o INSS, que é o Instituto Nacional. No caso da Prefeitura de Taubaté, que é um órgão público, essa taxa é recolhida para o Instituto de Previdência Municipal, que é a IPMT, né, vereadora? Ou deveria recolher? Como é que está a situação neste momento? Tanto os servidores, né, eles fazem o seu repasse de contribuição e a prefeitura também faz, e é isso que mantém o Instituto vivo, né? Infelizmente, a gente teve a notícia de que a prefeitura não está repassando a sua parte já tem 4 meses. Então, nós colocamos esse requerimento na casa para saber os motivos, para saber também as providências que o IPMT pretende tomar em relação à prefeitura, notificar, né, se for o caso, porque os servidores não estão deixando de pagar a sua parte. Inclusive, hoje, a gente tem um IPMT deficitário que precisou aprovar a reforma da Previdência que foi aprovada em âmbito nacional, também ocorreu um efeito cascata, que os municípios com institutos de previdência municipal que estavam deficitários também precisaram fazer a reforma da Previdência, que foi aqui o caso de Taubaté. Nós estávamos deficitários porque o antigo prefeito Ortiz Júnior não repassou o patronal e não repassou também a parte dos servidores. Então, a gente já teve um calote no IPMT e agora o atual prefeito José Saldi vem seguindo os passos errôneos do antigo prefeito. Então, é necessário que o IPMT tome uma providência para que isso não aconteça de novo, porque só os servidores vêm tomando esse remédio amargo. Hoje os servidores pagam 14%, os aposentados, né, continuam com um confisco de 14% da sua aposentadoria e a prefeitura não faz a parte dela. Na última gestão que aconteceu esse calote, vereadora, o que aconteceu? Essa dívida foi anistiada? Ela ainda está em tramitação? Qual que foi o desfecho? A senhora poderia nos dizer? Nessa atual gestão, o prefeito vem repassando as parcelas da dívida antiga, né? Que teve uma amortização, a gente vai pagar em 140 vezes. O prefeito atual não está deixando de pagar, mas infelizmente a gente não teve uma punição do que aconteceu, que foi algo criminoso, que está penalizando os servidores, tanto os ativos quanto os aposentados e principalmente os aposentados, esses que nunca deixaram de pagar a sua contribuição e por irresponsabilidade do antigo prefeito, hoje estão sendo penalizados, aí tendo confisco da sua aposentadoria. Então, o atual prefeito vem pagando aquilo que foi amortizado, aquilo que foi acordado, mas veio novamente a notícia de que o patronal não está sendo repassado. Isso é grave. Vereadora, no seu requerimento, por isso nós estamos falando desse assunto, há algumas requisições de informações. Em relação ao valor total desse montante, dessa dívida, há uma estimativa de quanto seria esse valor? A dívida anterior? A dívida atual agora, em relação ao patronal. Existe uma estimativa, mais ou menos? Dos 4 meses que estão sem pagar, a prefeitura está pagando de forma escalonada, né? Então, apesar de ter havido a reforma da Previdência e ter subido a alíquota de contribuição dos servidores, ativos e inativos que recebem os inativos que recebem acima de 2 salários mínimos, né? E de todos os ativos também fixada em 14%, poderia a prefeitura
prefeitura ter fixado a sua alíquota de patronal em 28%, mas não foi o caso, a gente fez de forma escalonada. Então, esse ano a prefeitura está pagando 23% de patronal, aí teria que fazer a conta de 23% ao mês que deixou de pagar, né? Mas a antiga dívida, com todos os juros, passou de 180 milhões. Então, é algo grave, porque vai acumulando também os juros e, no final das contas, essa conta não fecha e a gente fica sem saúde financeira no Instituto, correndo risco, inclusive, do Instituto quebrar e essas pessoas ficarem desassistidas. Vereadora, essa preocupação, que é uma preocupação real, ela surgiu da última audiência pública, né, do IPMT, que aconteceu essa semana aqui na Câmara. Teve algum ponto positivo dessa audiência? Eu sei que a senhora participou, discursou. Teve algum ponto positivo, algum ponto relevante que a senhora gostaria de destacar dessa audiência? Bom, eu acho que o que a gente deixou bem marcado lá é a situação dos aposentados estarem realmente passando necessidade nesse um ano, né? A gente percebeu que com o recolhimento desses 14%, de uma forma mecânica, funcionou. A gente conseguiu recuperar a saúde do IPMT. Mas será que essa é a única forma, né? Essa é a única solução? O servidor, principalmente o aposentado, vai ser o único que vai arcar com essa responsabilidade de algo que não foi responsabilidade dele, que não chegou a esse ponto por culpa do servidor, que nunca deixou de contribuir? Então, quais são as outras medidas que o IPMT, que a prefeitura vai tomar a partir de agora, para que o servidor pare de ser penalizado? E nessa audiência nós falamos, por exemplo, da loteria, né, municipal que nós vamos ter agora, que a gente pode atrelar, né, a arrecadação que vai ser feita com essa loteria, com o IPMT, para que a gente tenha essa saúde financeira e a gente possa repensar aí numa alíquota progressiva. E aí se fala de uma alíquota progressiva começando nos 14%, mas isso é uma mentira. A gente sabe que essa alíquota pode ser menor, isso já vem acontecendo em outros municípios, isso já vem acontecendo também por meio de ações de ADIM, que existe uma contrapostura aí dizendo que é inconstitucional esse recolhimento, esse confisco dos 14%, que eu venho insistindo que é um confisco. Então, a gente pode fazer uma alíquota progressiva com uma porcentagem menor para aqueles que recebem menos, né, que seria o mais igualitário a ser feito nesse momento. Então, teve pontos positivos, sim, e principalmente deixar a tribuna para que as pessoas possam falar, que elas possam vir aqui e contar como tem sido a sua situação, porque a gente entende a questão dos dados, a gente entende que é necessário que a gente tente todas as possibilidades para salvar o IPMT, mas depende do custo, né? A gente ouviu pessoas dizendo que estão passando fome, isso é muito sério. Não cortar na carne, né, vereadora? Não cortar na carne, exatamente. A gente vai continuar acompanhando essa pauta, então, vereadora, nos próximos programas a gente vê os desdobramentos, tá? As pessoas com deficiência irreversível atestam essa condição através de laudos médicos, porém, esses laudos médicos têm prazo de validade. Há um projeto de lei que está no Senado que pretende acabar com esse prazo. Qual a importância desse projeto de lei, vereadora? Foi um projeto proposto por uma senadora, foi aprovado no Senado, está na Câmara dos Deputados Federais agora para ser discutido e votado, e a gente fez uma moção de apelo, né, pedindo a celeridade da votação, da inclusão desse projeto na ordem, para que fosse aprovado, porque a gente recebe muitas pessoas no nosso gabinete falando da dificuldade, né, de passar nas consultas, principalmente as consultas que são do SUS, né, muitas vezes demora para conseguir essa consulta e para renovar o laudo, e com o laudo em mãos, ele serve para muita coisa, né? Serve para a carteirinha do carro, né, para ter vaga específica nos estacionamentos, serve para que consiga remédios também, serve para tem inúmeras finalidades ter um laudo, mas doenças crônicas, elas são irreversíveis, então esse laudo deveria ser sem prazo, né? Então, o vereador Serginho, quem eu tenho uma grande admiração, propôs esse projeto aqui na Câmara e, conversando com ele, ele decidiu retirar, né, o projeto. Ele entendeu, ele compreendeu que não funcionaria sendo uma lei municipal, porque aí a pessoa teria o laudo, mas em outros municípios ela iria com aquele laudo sem a data e ela não ia conseguir efetivar, né, o valor do seu laudo. Ela também não ia conseguir em outros estados, porque a gente precisa que isso seja uma lei federal. Então, ele entendeu, compreendeu, retirou o projeto e a gente fez a moção de apelo, porque aí acabou o problema, né? Aí vai ser em todas as cidades, em todos os estados do Brasil todo.
O impacto que tem esse projeto de lei, vereador, ele é relevante no seguinte sentido. O médico que dá esse laudo é um médico especializado. Exato. Então, se ele precisa repetir esse laudo a cada um determinado período, ou seja, a demanda de trabalho dele acaba sendo também sobrecarregada. Então, isso também vai dar vazão ao sistema de saúde? Com certeza, a gente acaba acelerando mesmo essa fila, né, que é do médico especializado, que são a fila mais longa que a gente tem para médico especializado, e conseguindo que o retorno seja só realmente quando houver necessidade e não por uma questão burocrática de renovar laudo. Atualmente, então, antes desse projeto de lei ser aprovado, que ainda está em tramitação, né? Acho que agora ele passou para a Câmara dos Deputados, são 5 anos para você renovar o laudo, em média? Isso, são em média 5 anos para renovar. E agora a gente espera, então, que ele seja aprovado, está na Câmara dos Deputados, e a moção de apelo que a senhora fez pelo seu gabinete já foi encaminhada? Foi encaminhada, foi aprovada, já tá na Câmara dos Deputados. Vamos aguardar, então, respostas positivas. Exato. Vamos falar agora de um outro assunto importante, que é a questão do acesso à educação. O CIMUB, que é o Sistema Municipal de Bolsas de Estudo, concede bolsas para cursos de ensino técnico profissionalizante, ensino médio e também graduação. Mas a lei que é municipal, vereadora, reserva vagas para pessoas com deficiência. E há um requerimento do seu gabinete questionando se essas vagas estão sendo contempladas para este público. Exato. A gente teve uma audiência pública que o presidente do CIMUB esteve aqui, explicou como foi repartido, né, as porcentagens do CIMUB. Seriam, então, 5% para pessoas com deficiência, que equivale a 300 mil ano, né, para o curso que a pessoa escolher. Quando saiu o resultado do CIMUB, nós vimos que apenas uma pessoa com deficiência foi pleiteada. Então, mesmo que essa pessoa fizesse o curso mais caro da Unital, da universidade, que é a medicina hoje, não chegaria nem metade desse valor total por ano, né? Não sairia por média 180 mil o curso de medicina por ano. E a gente tem aí um montante de 300 mil. A questão é que a gente recebeu muitas pessoas com deficiência no nosso gabinete pedindo orientação para se inscrever no CIMUB. E a gente orientou, passou o site de inscrição, falou o que precisava, né? Esse também é o nosso trabalho lá. Os meus assessores, a minha equipe, sempre preparada para atender essas pessoas. Então, a gente correu bastante atrás, porque tem prazo, porque são muitos documentos que precisam ser protocolados. E a gente ajudou muitas pessoas com deficiência e só teve uma pessoa pleiteada. Então, a gente está achando isso muito estranho, por isso que o requerimento foi protocolado. Eu vou ler agora uma informação que é do site da Prefeitura, que fala justamente, né, da bolsa para pessoa com deficiência, uma bolsa integral e destinada a pessoas com deficiência, devidamente comprovada por laudo atualizado, emitido por um profissional habilitado, ficando o bolsista dispensado do ressarcimento, exceto nos casos de perda do benefício. Essa baixa procura, essa demanda não atendida, se deve ao fato das pessoas não terem essa informação, não correrem atrás, ou talvez de realmente não se encaixarem no perfil, ou um erro de gestão do próprio programa? Olha, eu acredito que é mais a respeito da gestão do próprio programa, né? Eu entendo que existe uma dificuldade também atitudinal das pessoas com deficiência de chegarem até o curso, né? Então, a demanda, a procura das pessoas com deficiência é mais baixa mesmo. A gente tem estatísticas baixíssimas que comprovam que o número de pessoas com deficiência que se formam na universidade é irrisório. Então, existe sim a dificuldade da procura, mas pensando na questão prática do meu dia a dia aqui como vereadora, nós recebemos muitas pessoas com deficiência tentando acessar o curso. E aí, se essas pessoas com deficiência estão tentando acessar o curso, estão tentando acessar a bolsa e só uma foi pleiteada, qual é o problema, né? Porque existe a pessoa com deficiência e se existe essa porcentagem reservada para ela, talvez seja um momento do programa, do presidente, da equipe ali, gestora, reorganizar quais são os critérios para essa pessoa participar. Porque o que está deixando ela não apta, né? O que está fazendo com que ela fique de fora? Taubaté precisa mudar essa realidade, né? Que sejamos pioneiros em coisas boas também, já que é tão dificultoso para nós, pessoas com deficiência, acessar a universidade, que Taubaté deixe isso cada vez mais acessível. A acessibilidade também é sobre isso, né? Vereadora, será que investir em publicidade, em comunicação, também pode chegar essa informação ao público que tanto precisa dessa bolsa? Será que seria um caminho? Com certeza seria um caminho. E talvez facilitar
mesmo o acesso no momento de protocolar. E eu sei que essa é uma realidade, porque mesmo pessoas bem instruídas, com bom acesso ali à informação, têm dificuldade. Eu sou um caso desses. No meu primeiro ano de Unital, eu não conseguia bolsa Simub, mesmo atendendo a todos os critérios, por dificuldade de acesso no site, de protocolar documento. Então, existe um problema de gestão, sim, que precisa ser verificado e que precisa ser revisto. Esse assunto, então, foi também alvo de um requerimento, a senhora também fez para a gestão oficial do programa, é isso? Exato, eu estou aguardando a resposta porque essas pessoas com deficiência estão tristes, estão revoltadas e com razão. E a gente precisa verificar junto à gestão se não há nada mesmo que possa ser feito para que essas pessoas ingressem no curso a partir do segundo semestre. A gente vai continuar falando, então, de educação, agora voltar mais para a educação regular, e há requerimentos aqui questionando investimentos na educação. Tivemos uma audiência pública sobre segurança nas escolas e a secretária de Educação, à época, disse que tinham medidas voltadas para a promoção da saúde mental, mas há questionamentos do seu gabinete, vereadora, sobre isso. Além da promoção da saúde, também questiona o número de profissionais. Essa é uma preocupação sua, então? Exato. A audiência da segurança na escola foi muito pertinente, né? A gente tem acompanhado as notícias tristes que vem acontecendo Brasil afora aí, em relação a crimes acometidos dentro das escolas, tanto por pessoas que invadem as escolas, de fora das escolas, quanto pelos próprios alunos, pelos próprios estudantes. E como eu me posicionei na audiência e repito, a questão de saúde, da segurança na escola, antes de ser uma questão de segurança, é uma questão de saúde mental mesmo. Muitas vezes essa pessoa, isso são dados que eu apresentei na audiência para a secretária, muitas vezes essas pessoas que voltam para a escola e cometem algum tipo de atrocidade lá dentro, elas já foram estudantes e são traumas adquiridos no ambiente escolar que fazem com que esse surto aconteça. É claro que a gente não pode responsabilizar somente a escola nesse âmbito, mas ela é um pilar fundamental. Então, o que as escolas podem fazer a respeito do bullying que vem acontecendo, que a gente não pode naturalizar, Eu sei que existem pessoas mais velhas, saudosistas, que dizem que na sua época era diferente, mas foi nessa época mesmo que foi tão naturalizado o bullying como piada, como brincadeira, que trouxeram tantos traumas para as pessoas na nossa sociedade. E agora a gente tem uma sociedade adoecida e que muitas vezes essa mentalidade adoecida, ela se materializa na agressão, na violência, e é o que a gente tem visto de realidade nessas escolas. Como foi uma promessa de campanha do prefeito Saulo de saúde na escola, com psicólogos, com dentistas, a gente está perguntando para a secretaria quais são esses programas que já estão sendo efetuados, qual o resultado que está tendo, quantas crianças são atendidas, quantos profissionais estão nas escolas. A gente quer esses dados para a gente poder acompanhar de perto, fiscalizar de perto. Um dos requerimentos fala justamente de profissionais especializados nessa área da promoção da saúde humana. Um outro requerimento, vereadora, fala de professores mesmo em sala de aula, porque há alguns indícios de que falta professores nas escolas municipais, e este também é um assunto alvo de um outro requerimento. Isso. É lamentável a situação da Secretaria de Educação aqui no nosso município. Eu venho acompanhando todas as secretarias de perto, esse é meu trabalho como fiscalizadora, e a da Secretaria de Educação é a que mais me choca nessa gestão, Principalmente agora com a secretária Vera, a secretária Gabriela, que é uma professora, e já foi diretora aqui de Taubaté, que conhece a realidade do nosso município, avançou bastante, E eu reconheço também, houve falhas, mas reconheço também o trabalho dela, mas essa secretária Vera é de outra cidade, isso não é um problema, ela poderia se ambientalizar com a realidade daqui de Taubaté, mas a gente vê falhas atrás de falhas que vem prejudicado muito o ambiente escolar, tanto os professores quanto os alunos, portanto, as famílias também, E uma reclamação que a gente recebe constantemente é da falta de professor em sala de aula e está sempre com eventual e não com professor efetivo, sendo que a gente fez concurso público. Então, existe uma lentidão e uma incompetência
deve ser mesmo em contratar esses professores que já fizeram concurso, que já passaram no concurso e que já estão aptos a darem aula. Então, falta celeridade, falta agilidade, falta competência da Secretaria de Educação, né, da Vera mesmo, da secretária, montar uma equipe, porque eu sei que tem gente qualificada lá dentro, para conseguir destinar esses professores e colocarem eles de forma efetiva dentro da sala de aula. Alguns projetos passaram aqui na casa pedindo ampliação do número de vagas de professores, projetos que foram aprovados aqui no Legislativo, e ainda assim há essa repercussão negativa, porque há denúncias, há queixas sobre esse assunto, vereadora. Estamos vivendo um momento ainda de pandemia, mas pós-pandêmico, com a volta das aulas no presencial. Esses alunos que passaram pela pandemia e agora não tem um professor em sala de aula no momento presencial, qual é o prejuízo pedagógico para essas crianças e adolescentes? Enorme. Os alunos, né? E aí pensando não só daqueles que têm alguma deficiência, né? Que alunos do espectro autista, por exemplo, eles precisam de rotina. Então, se você troca de professor o tempo todo, se você troca a didática da sala o tempo todo, isso interfere no aprendizado, interfere no comportamento. Então, a gente já tem uma perda muito grande para crianças do espectro autista. Mas, no geral, né, todos nós precisamos de rotina. Então, imagina crianças, pessoas que estão ali se desenvolvendo ainda. É um prejuízo gigantesco. E é por falta de competência da Secretaria de Educação, porque nós temos excelentes professores na nossa rede municipal que passaram no concurso, que estão aptos e que infelizmente não estão em sala de aula, não porque não querem, mas porque a secretaria não está tendo competência de fazer com que esses professores cheguem até os alunos. Esperamos e desejamos que esse problema seja consertado, corrigido em breve, que possa tudo dar certo, principalmente nessa questão voltada à educação, vereadora. Maio é o mês das mães, já passou a data oficial, mas a gente está deixando uma mensagem aqui. Cada vereador que vem ao programa deixa uma mensagem para as mães taubateanas e eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aqui para as mães de Taubaté. Eu quero deixar aqui o meu feliz Dia das Mães para todas as mães que cuidam, se dedicam, né? Muitas vezes acaba se tornando quase que um trabalho de vida inteira se dedicar à criação de um filho, de uma filha. Então, eu deixo aqui uma vida longa, né, amorosa, reconhecimento por esse amor gigantesco que a gente recebe. Eu posso falar enquanto filha, que nos engrandece e que nos torna exatamente quem a gente é no mundo. Então, um feliz Dia das Mães para as mães e também para aquelas famílias que cuidam, né? Que não tem mães no papel social de mãe, mas tem aí uma avó, um tio, uma tia que exercem esse papel e que também merecem reconhecimento nessa data, porque se dedicam tanto quanto. Vereadora, muito obrigado por ter aceitado o convite, pelas pautas que nós trouxemos aqui hoje. Tenho certeza que seu trabalho está fazendo a diferença para a população de Taubaté. Obrigada, eu que agradeço. E a gente se encontra no próximo Fiscalização Pública. Hoje nós conversamos com a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB. Você pode rever este e outros programas através das nossas plataformas digitais, no Facebook e também no youtube.com/TVC Taubaté. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia. Te espero no próximo programa. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.